Olá, bem-vindos ao canal da Forcemac. Eu sou o Michel e dando sequência à nossa série de entrevistas sobre informações, dicas e serviços para os seus equipamentos, hoje temos o prazer de convidar Victor Della Torre, do Grupo Mage, para o assunto seguros. Victor, seja bem-vindo. Michel, muito obrigado. Obrigado a todos aí da Forcemac pela oportunidade de representar o Grupo Mage aí nesse bate-papo tão importante para o nosso segmento. Então, Victor, dando sequência, nós vamos ser bem diretos aqui. Qual a importância do seguro hoje para equipamentos? Bom, a importância do seguro de equipamentos hoje, né? O equipamento ele é um bem de alto valor, né? E essencial para as operações, tanto para o agricultor, quanto para o prestador de serviço, para as empresas de locação, né? Então, contratar o seguro para a máquina hoje é uma forma de precaver, né, um evento de uma causa externa, fazendo com que a empresa economize, né, num eventual sinistro, seja num dano parcial ou até mesmo no caso de uma perda total, né? E o custo está cada vez mais elevado dos equipamentos, né? Devido à valorização não só do equipamento autopropelido, né, mas como até dos próprios implementos, né? Então, a valorização, né, de mercado, automaticamente a sinistralidade também aumenta, né, de roubo, de furto. Então, falando nesse assunto, Victor, qual a maior incidência de uso em seguros hoje? O que o pessoal mais Olha, aciona? de acordo com o levantamento que eu fiz, né, da nossa área de sinistro, 50% da nossa operação na parte no sinistro, ele é feito por dano parcial, né? Que é o dano parcial? É a colisão, né? É uma troca por batida, uma questão de uma batida operando a máquina, né? Isso é Funciona mais considerado ou um dano menos que nem o parcial. carro também, no caso de acidente, está coberto pelo seguro. Não entendi, desculpa. Funciona mais ou menos que nem em veículos. No caso Isso, de um isso, falando, acidente, tem a isso, falando recuperação. de uma, isso mesmo. Desculpe, falando de colisão, né? Isso, exatamente, bem parecido. Então, hoje, assim, 50% da operação é de um dano parcial. Hoje, por exemplo, um para-choque, né? Quebrou, bateu, quebrou o para-choque. Isso gera muito custo, porque tudo valorizou, né? Nos equipamentos. Então, 50% da nossa operação é de dano parcial, né? 30% é em casos de perda total. Então, quando a gente fala de perda total, Michel, a gente está falando de um incêndio, né, na operação, a gente está falando de um roubo, de um assalto a mão armada, né, a gente está falando de um furto qualificado, que é um furto mediante arrombamento. Então, como funciona? O cliente ele tem a sua empresa, ele tem uma garagem para pernoitar, né, os equipamentos, e aí o indivíduo, na madrugada, ele arromba o portão, um exemplo, e furta o equipamento. Então, furto mediante arrombamento. E o furto simples, que é o furto sem vestígio, né? Que também acontece, infelizmente, vem acontecendo constantemente. Então, Mas esse 30% é de perda total. E 20% é para dano parcial para troca de vidros da cabine, né? Que também vem acontecendo por causa da operação mesmo, né? Tá operando, bate uma pedra, pode danificar, né, os vidros da cabine. Então, a gente tem 20% de sinistro de chamados, né, também por troca de vidros. Certo, certo. E, Victor, quais os tipos de cobertura que vem num equipamento hoje? Na verdade, nós temos a cobertura básica mínima contratada, que é mais ou menos um padrão, né, do seguro num geral, tá, de todos os mercados. Então, a cobertura básica mínima contratada já inclui os serviços de roubo, né, o furto qualificado, conforme, né, eu citei, sobre arrombamento, mediante arrombamento, incêndio, colisão, tombamento, tudo isso já está incluso nos serviços da cobertura básica mínima contratada, né? E aí temos as adicionais, né, que são danos elétricos, que geralmente as companhias elas limitam a 30% do valor do bem assegurado em apólice para esta cobertura, né, 30% de danos elétricos. Tem a cobertura
de operação em proximidade à água, que também tem total importância para o cliente, para o locador, né, para a empresa que loca a máquina, está operando, está fazendo uma terraplanagem, está prestando um serviço numa fazenda que tem um lago, que tem um rio próximo, né? Dependendo do ocorrido, se acontece um tombamento da máquina e essa máquina tem um contato com a água, né, pode danificar totalmente, pode dar até uma perda total, né, do equipamento. Então, tem também, né, essa cobertura adicional. Temos a responsabilidade civil de máquinas, né, para danos causados a terceiros com a máquina segurada, tá? Certo. E algumas companhias seguradoras também oferecem o RC operador, que é, no caso, para o operador funcionário da empresa, né, que estiver operando a máquina, né, para casos de acidentes que envolvam o operador habilitado, né, na operação do equipamento segurado. Ele vai estar segurado também, ele recebe uma indenização, no Isso. caso. E também vale ressaltar uma informação muito importante, principalmente para o mercado de linhas amarelas, Michel, que é o furto simples, né? Poucas companhias hoje oferecem a cobertura de furto simples, né? Porque é o furto sem vestígio, então existe uma limitação hoje no mercado de máquinas, né? Para esse tipo de cobertura. E a Magi Seguros, aí, né? Nossa área especialista, dependendo do ano, ainda conseguimos aí uma condição muito bacana, incluindo, né? A cobertura de furto simples no seguro. Essa é uma cobertura que realmente até pouco tempo não sabia para a máquina, eu sempre soube do furto qualificado, né? Sim, Mas nem sim, sabia que tinha essa cobertura para furto simples. E aí, sim. eu acho que isso tudo tem a ver com a próxima pergunta que eu ia te dizer, te fazer, porque dá tanta diferença de valores, né? Às vezes quando faz uma proposta, às vezes o cliente, vê para mim, daí, pô, proposta de vocês vê um valor do outro banco ou do outro corretor, bem, proposta de tudo que é jeito, né? Diferente, por que que dá essas diferenças? Eu acho que tem a ver com esses itens, né? Isso, primeiro de tudo, assim, que o diferencial, né, as diferenças de custo também está relacionado ao tipo de equipamento, né, que o cliente tem e deseja contratar o seguro, qual o tipo de operação do cliente, né, o valor do bem, né, por exemplo, a Magi Seguros, a gente trabalha na nossa operação com equipamentos de 150 mil a 2 milhões, 2 milhões e meio, né? Sim. Então, isso depende muito do valor, né, do bem e também dos adicionais, né? Então, se a gente vai colocar um furto simples, é claro que o custo vai ser um pouco maior, né? Ainda que nós temos aqui a Magi Seguros um preço bem competitivo de mercado, mesmo com furto simples, tá, Michel? Vale ressaltar. Mas claro que existe uma diferença no custo, porém, né, o cliente ele vai ter muito mais segurança dentro da sua pólice contratando as adicionais, né? Sem Então, dúvida. o custo pode diferenciar muito, por exemplo, falando de um trator agrícola, né, o equipamento do agricultor, o agricultor ele é uma atividade exclusivamente agrícola, né? Então ele já tem um custo menor, ele não tem o IOF, né, incluso no seguro. Então, também tem esses diferenciais do agricultor. Já o locador, o prestador de serviço, construção civil, terraplanagem, ele é uma atividade um pouco mais de agravo, por quê? Né? É uma atividade no âmbito urbano, né? São atividades urbanas. Então, isso também interfere no custo final do prêmio da Isso aí me pólice, né? lembra uma coisa que acontecia muito em seguro de veículo, né? Às vezes a pessoa, para ter uma pólice baixa, mente algumas informações. Ah, fica coberto só em tal área, não tem menor, não sei o que lá. Só que, tudo bem, o seguro fica barato, mas na hora de usar, não recebe, né? Exatamente. A gente tem que ser muito transparente, né? O cliente, o corretor também, a obrigação do corretor ser o mais transparente possível, né? Até para transmitir a segurança para o cliente, né? Para quem está contratando o serviço, né? Sem dúvida. Ah, aí vem essa pergunta, né? Qual o cuidado ao contratar um seguro? Michel, o mercado, ele tem, cada corretora de seguros tem talvez uma forma de trabalhar, né?
Mas a nossa área de RD, máquinas e equipamentos, né, eu falo pela Margem Seguros. Nós temos uma forma de trabalhar, uma espécie de auditoria, digamos assim, né, onde a gente envia o questionário de risco, né, esclarece de acordo com a necessidade do cliente. O cliente informa uma operação, então, através dessa informação, a gente faz algumas perguntas rápidas, nada muito extenso, não vai ser enviado uma planilha para o cliente responder, não é nada disso, tá? São perguntas que ele pode responder até mesmo no próprio WhatsApp comercial, né, da nossa empresa. Nós vamos confirmar algumas atividades de operação. De acordo com essas informações, nós vamos enquadrar corretamente, né, no mercado que o cliente precisa assegurar e também informar as aceitações ou as restrições de cada seguradora que foi selecionada para aquela cotação, né? Porque cada companhia tem sua particularidade, companhia seguradora, né? Então, também é importante ressaltar as informações principais para a segurança do cliente, né? Então, se existe uma restrição na seguradora X, o corretor vai informar, olha, conseguimos o melhor custo nessa companhia, existe uma restrição assim, assim, assim. Então, tudo é passado de uma forma muito transparente para o cliente, né? Isso vem em colaboração com a próxima pergunta, né? O suporte para o sinistro, porque seguro, na hora de contratar, é uma barbada. Na Uma hora de beleza, usar é que é o né? problema, né? Sim. Na verdade, eu gosto muito de ressaltar, e eu ressalto isso com muita clareza, que é um dos nossos diferenciais, né? Eu coloco como pós-venda, porque é a nossa central de sinistro, né, Michel? Porque nós temos hoje o cliente que vai acionar o sinistro, como que acontece? E, geralmente ele manda uma mensagem para nós, né, para nossa equipe comercial. Olha, tive um sinistro, tive um tombamento. O nosso comercial, geralmente ele já sabe as informações, os documentos primordiais para a abertura desse sinistro, né? Já encaminha as informações, o documento solicitado para a nossa área de sinistro. A nossa área de sinistro faz a abertura e mantém, a partir daí, todo o relacionamento com o cliente referente ao processo de sinistro, né? Da abertura até o fechamento do processo de sinistro, a nossa área de sinistro, os nossos analistas que mantêm esse relacionamento. E por que é diferenciado, né, Michel? Qual que é o diferencial? Se você compra, vamos falar que você adquire, o cliente ele adquire por conta própria, vamos falar que ele fez pelo site ou digitalmente pelo banco, enfim, né? Muitas vezes o que acontece, isso a gente já ouviu, inclusive, né, relatos de clientes, né? Ele faz ele contrata um seguro, mas ele tem, no momento de um sinistro, ele precisa entrar em contato com o 0800 da companhia, ele que precisa mandar os documentos, ele precisa acompanhar o retorno, né, dos prazos, acompanhar os prazos que a companhia precisa ter nos andamentos do sinistro. Isso gera muito cansaço, né, para o cliente, é muito exaustivo, porque o cliente, ele ou é um agricultor, é um prestador de serviço, está sempre na correria, né? Então, o nosso Às vezes tem até analista, uma dificuldade técnica com essa documentação, onde sim, às vezes, exatamente, falta alguma coisa que tecnicamente o cliente não entende, porque não é obrigação do cliente de entender, né? Então, ter uma equipe focada nisso faz total diferença, porque eles falam com o cliente pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail, o canal que o cliente melhor, né, atender, que hoje, né, muitas vezes é pelo WhatsApp, né, a nossa Eu já, disponibilidade. infelizmente, já precisei de acionar seguro para veículo e tal. Aí tu vê toda a diferença quando você tem um corretor que está ali para lhe socorrer, faz toda a diferença, né? Já Sim, sabe o caminho, já tem um contato direto, já agiliza, já, né? com E certeza. Victor, me diz uma coisa. Em média, porque eu entendo que eu acho que o seguro de máquina ele é muito mais barato do que um veículo, né? Em média, mais ou menos assim, claro, a gente sabe, vai mudar de equipamento, região, tipo de obra e Sim. tal, mas em média, qual o percentual de custo para um cliente que quer adquirir o seguro para sua máquina?
Não é uma certeza, é uma estimativa, né, Michel? Porque, como você mesmo disse, depende muito da região, do agravo da atividade, né, do cliente, mas é uma média de 1% sobre o valor de mercado do bem, É tá? um valor baixo, né? Não tem por que não fazer, né? Não tem por que fazer, porque o cliente ele acaba. Eu vou te dar posso citar só um exemplo real. Recentemente, tá, Michel? Eu tive um agricultor que teve um acidente na fazenda dele, na própria propriedade dele, ele teve um tombamento da máquina. Ele teve um prejuízo de 60 mil reais para trocar, porque arrebentou tudo a parte de cima da cabine e tal, ele teve que trocar, não foi só o vidro, né? Ele mexeu com a estrutura do trator dele. Então ele recuperou o valor, né? E a apólice dele, na época, acho que era R$ 1.500, Bah. tá? Que ele pagou. Com furto simples, era um seguro para o agricultor, né? Mas assim, já pensou se ele não tivesse o seguro, né? Então, assim, é muito pelo que ele pode, pelo retorno que ele pode ter, pelo prejuízo que ele pode ter, né? O seguro ainda continua sendo a melhor opção, sem dúvida alguma. Certo, certo. Eu não sei, meus veículos, pelo menos eu tenho seguro em todos, recomendo. E Com máquina, como certeza. é um valor tão baixo e a máquina é tão mais cara que veículo, não tem como não fazer, né? Eu acho que. E agora te perguntando assim, seguro faz para máquinas usadas até quantos anos? Fazemos para as máquinas usadas, tá? A grande maioria das companhias seguradoras no segmento de máquinas e equipamentos, elas estão com uma aceitação a partir, geralmente o sistema agora 2023 estão aceitando a partir de 2009, tá? Máquinas usadas. Algumas companhias, são poucas, bem restritas, aceitam equipamentos geralmente no mercado agrícola um pouco mais de idade, né? Inclusive, realizamos um seguro agrícola em uma companhia onde o equipamento estava, acho que 1997, foi recentemente, tá? Mas não são todas, tá? A maioria não aceitam. Não, mas eu acho que aí já cobre boa parte dos equipamentos, como o O Mini, furto que é o nosso simples, segmento, né? O sim, boom das Mini foi ah, ali de 2010 a 2014. Então a gente tem uhum. muita máquina, não só de Mini, mas da linha amarela também. Foi uma época que teve muito equipamento no mercado. Então deixar esse equipamento de fora do seguro é complicado, né? Sim. O que é só uma observação, tá, Michel? Vale ressaltar, é que a partir de 2000, o furto simples, eles estão, algumas companhias, elas limitam, tá? A liberação a partir de 2015, tá? De 2015 a 2013, a 2023, com furto simples, tá? Mas no resto vai Algumas... estaria coberto. Oi? No roubo qualificado, o roubo... Não, o roubo, furto qualificado, tudo isso está incluso em todos os anos, tá? É só o furto simples que tem essa observação, que dependendo do ano não há aceitação. Mas isso a gente pode ver no momento da cotação, tá? Tranquilo. E a gente hoje faz parte de um projeto novo da MAGE aí, que são os parceiros, né, Victor? E qual a diferença, por exemplo, de um cliente contactar um parceiro MAGE ou diretamente a MAGE? Ele consegue ir direto na MAGE? Vai ter alguma diferença de procurar um seguro pelo parceiro ou direto com a MAGE? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, o parceiro, quando a gente fala de. A gente sempre, né, a nossa operação ela é especialista, né, em seguro de máquinas e equipamentos. Nós temos, dentro da Mage Seguros, a Mage Seguros trabalha com todos os segmentos, mas nós temos a área especialista em máquinas e equipamentos, né? Então, quando a gente tem os parceiros conosco, né, que nem, por exemplo, Forcemac e Mage Seguros, né? A gente conta diretamente. O nosso parceiro ele tem o grupo operacional já com a nossa área comercial, né, Michel? Então, isso faz toda a diferença se ele precisar de uma cotação por urgência, se ele precisar esclarecer alguma informação de uma forma rápida, porque se eu, como gestor, não estiver na área, tenha o nosso time comercial por trás, né, na operação para esclarecer, para sanar, para buscar condições
numa negociação, né? Se a gente quiser, se vocês precisarem. O cliente ele teve aquela dúvida imediata, né? É diferente do que você precisar mandar um e-mail e aguardar um prazo para retorno daquela dúvida. A gente tem um Essa era a grupo para próxima esclarecer. pergunta, até por sinal, né? Com quem se pode Aham. tirar dúvida e informações? Porque às vezes os clientes vêm cheio de dúvidas, né? O Sim, sim. parceiro ou direto com a Mage, a resposta vai ser a mesma e é rápida. Exatamente, a gente tem exatamente essa forma de trabalhar, né? Que é o diferencial, na verdade, né, Michel? Também um dos diferenciais. A gente pode trabalhar, a comunicação é muito rápida, né? Diretamente com o parceiro. Até mesmo se o parceiro quiser que a nossa área comercial fale diretamente com o cliente, nós também estamos sempre à disposição para isso, né? E a gente não quer ter clientes e nem parceiros com dúvida no processo da comercialização do seguro, né? E na contratação. Vamos aproveitar aqui e fazer um pouquinho de merchan, então. Quem é o Grupo Mage, Victor? Só para o nosso ouvinte aí, nosso telespectador aí do nosso canal. Quem é esse Grupo Mage que está falando aí? O Grupo Mage, ele é um grupo, né? Iniciou as suas atividades em 1978, tá? Ele é um grupo de vendas de serviços, né? Nós somos um grupo com diversos segmentos, tá? Atividades. Então, a gente tem administradora de consórcio, nós temos diversas concessionárias, caminhão, carro, temos locadoras, temos os negócios imobiliários e temos a corretora de seguros, no qual faço parte, né? E a nossa corretora de seguros, né, que faz parte da empresa Asmage, ela é especialista, né, no seguro de máquinas, de caminhão, de auto, transporte. Esses são os nossos 4 pilares, tá, Michel? De carros, nosso carro-chefe. São os 4 mercados, tá? Caminhão, auto, transporte e RD, máquinas e equipamentos, tá? Então, a empresa Asmage, ela tem diversas concessionárias por todo o Brasil, né? E graças a Deus, ela é conhecida por todo o Brasil também. Eu sempre cito o exemplo, eu já fui cliente Mage, tem a rede de concessionárias de veículos também, e Sim. eu fazia minhas revisões lá já na concessionária. Consórcio também já tive, que eu acho que os principais, inclusive fábricas de equipamentos, utilizam a administração Mage dos seus consórcios, né? Na verdade, a nossa operação de máquinas e equipamentos na Mage Seguros, ela sim teve o início através, né, dos consórcios que fazem parte da administradora, né, da nossa administradora de consórcio, que são o consórcio Caterpillar, Massey Ferguson e Valtra, né? Então, nós começamos a operação utilizando a prospecção através do consórcio, né? E aí nós tivemos aí um grande desenvolvimento na área, né? E hoje nós estamos no projeto de novos canais, expandindo aí para novos parceiros. Muito legal, Victor. Bom, então, você aí, nosso ouvinte, faça o convite, faça uma cotação aqui com a Mage, pode ser através da Forcemac, vamos lhe atender completamente, ou entre em contato direto com a Mage, como você preferir, né? Mas não deixe, eu acho que é bastante importante, com custo baixo, uma oportunidade de você assegurar o seu patrimônio. Victor, por favor, sua despedida aí. Bom, primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade que a Forcemac, nossos parceiros, nos deram aí para apresentar um pouco da nossa operação, né, da Mage Seguros, um pouco do grupo. Agradeço aí a todos os seguidores da Forcemac, né, por estar acompanhando aí nosso bate-papo. Agradeço ao nosso time comercial também, né, sem contar, não podemos esquecer da nossa equipe comercial aqui da Mage Seguros, por todo o suporte aí que vem dado aí aos nossos parceiros. Enfim, agradeço a todos aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos a Mage, Victor principalmente, e a todos os colaboradores, e você, venha para a Força Mac.